Como vai? Tudo bem, meu amigo? Meu grande amigo, professor Felipe Neri, quanta honra, quanta alegria e para mim motivo assim de gratidão. Imagina, ó, Seja, tô vendo a diferença de temperatura de São Paulo para Minas Gerais, Uberlândia, terra da minha milha. Muito bom. Você tá de camiseta, deve estar no calorão aí. deixa eu te falar, porque aqui na Câmara Municipal nós estamos sem ar condicionado, que está arrumando, e aqui hoje em Berlândia, se não me falha a memória, estamos beirando aí uns 34 graus, fácil. Bom, eu não sei qual a temperatura nossa, mas tá frio aqui. Gente, olha só, eu quero aqui, antes de passar aqui a bola para o professor Felipe Neri, dizer que para mim é motivo de muita honra, muita alegria mesmo. E eu costumo dizer, sabe, professor, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre me presenteou com coisas que dinheiro não compra. E eu posso dizer assim, você foi um presente de Deus na minha vida. Quanto sou grato a Deus pela sua amizade, viu? Imagina, meu caro, uma alegria ter te conhecido já há muitos anos atrás, todas as vezes que vou a Uberlândia, que vou ver alguns amigos, acabamos nos vendo, né? Então, sempre foi muito bom e assim, a amizade é uma amizade, né? A gente, o que é que nós temos que nos une, né? É Deus. Deus Meu Deus. foi o vínculo da nossa amizade. Nossa amizade nasce de coisas próprias das ideias de homens que querem Deus, né? Então, uma alegria e não diria uma honra, né? Na verdade, nem tua nem minha. A amizade é amizade. Então, a gente É, te agradece a coisa, Deus ter dado os amigos. são coisas de Deus, né? A palavra de Deus lá em Eclesiastes vai dizer que quem encontrou, encontrou um tesouro. Então, obrigado. Sim, verdade. Seja muito Sim, bem-vindo aqui sim. na nossa humilde página aqui no Instagram. Né? Nós temos aí lutado, temos nos empenhado para poder ser aquilo que Deus quer aqui dentro, nesse período em que, hoje completando em 9 meses e 6 dias, né, de mandato de vereador. Então, temos procurado honrar. E fomos, então, aí, né, Então já nasceu. invadidos. Já mais de Já nove estamos. meses. Então, aí é isso mesmo, nascemos, né, professor? Gente, professor Felipe Neri, eu vou deixar aqui ele ser presente, mas antes, dizer mais uma vez, professor, aqui o senhor vai ter todo o momento do mundo, eu estou aqui para nós partilharmos sobre este fato horrendo, terrível, satânico, né? Sim. Acontecido aí nesse último final de semana, só em caráter de informação, não sei se é sabido do senhor, sabe qual foi o primeiro hospital que eles tentaram levar a criança de 10 anos? Eu fiquei sabendo que seria Minas Gerais, mas eu não sabia onde. Uberlândia, Minas Gerais. Verdade mesmo? Chegou a ser cogitado? Apareceu isso? Isso, só Não que sabia. não aceitaram ela aqui. Ah, não sabia disso, não sabia. Então, nada é por acaso, né, professor? Apesar de eu estar bastante por dentro do assunto, né? E não por dentro por conta das mídias, mas porque nós estamos acompanhando o caso antes de ter saído nas mídias, né? Nós temos Uhum. pessoas... Bom, você me conhece, sabe que viajo o Brasil Sim, inteiro, tenho amigos, tudo quanto é lugar. Essa não é a primeira menina que, infelizmente, passa por uma situação como essa. Né? Tem outras meninas também que passam por uma situação tão triste quanto essa e que estão grávidas. Então a gente acaba conhecendo por conta do trabalho em defesa da vida. Então por conta disso a gente acaba sabendo e existe uma equipe de saúde médica muito boa que estava acompanhando, que tentou ajudar. Então a história é bastante diferente do que a mídia está soltando. Bastante mesmo, assim, a gente está bem por dentro. sim. Então, professor Felipe Neri, fala um pouquinho do seu histórico e depois a gente já entra de fato no assunto. Olha, bom, enfim, eu sou um professor, mas eu acho que dentro do tema aqui o que importa é mencionar, né, dentro do tema, porque acredito que às vezes tem uma pessoa que vai nos ouvir, vai pensar, a primeira coisa, dois homens falando de um caso de aborto. Ah, eu responderia para essa pessoa assim, ué, tem temas que são tabus, tem temas que são só de uma categoria, que as pessoas não podem conversar, não podem dialogar sobre um assunto. Quer dizer que, por exemplo, uma pessoa não tem determinada doença, então ela não pode falar sobre aquela doença, ela não pode não ter estudado sobre a doença, né? Sim, Que é o meu caso, justamente. Esse assunto há mais de pelo menos 20 anos, sempre me interessou em saber
realmente o porquê do aborto, toda essa história, e acabei conhecendo uma história por trás da história do aborto, por trás dos casos de aborto, uma manipulação de organismos, um financiamento muito grande, como nós vimos nesse caso também, né? Falta dinheiro para tudo quanto é tipo de coisa, mas não faltou para botar uma criança num jato, mandar ela para o Recife, né? Falou, imagina, de jato, né, e tal, né? Mulheres não são atendidas nos hospitais com tanta dificuldade, mas não faltou dinheiro para isso, né? Então a gente conhece bastante da estratégia daquelas que são favoráveis ao aborto, daquelas que falam disso com outra linguagem, né? Então, além de estudar, eu presido uma entidade que participa dos encontros internacionais, os encontros das Assembleias Gerais e das Cúpulas das Nações da OEA, onde são discutidos temas como esse. Dentro da OEA tem várias áreas temáticas, educação, energia, saúde, sustentabilidade, e ali é uma discussão que as pessoas acabam não acompanhando. Eu, por presidir uma entidade, ter solicitado a participação, acabo viajando e conhecendo. Lógico, eles não pagam nada, nem ninguém paga por mim, quem paga sou eu mesmo, né? E vou para lá e acabo participando. Então, diria que o assunto sempre me interessou, né? Por muitos motivos, e por isso continuo atuando na defesa da vida. Sim, professor, olha, o que aconteceu de fato é algo que, conforme temos aí visto, o objeto em questão, de fato, que eles tentaram explorar, a mídia tentou e conseguiu explorar, que foi apenas a questão do aborto, né, para que pessoas que estivessem ali envolvidas pudessem extrair deste contexto algo para polemizar e, mais uma vez, levantar essa questão, porque eles são terríveis, eles não cessam em momento algum dentro do Congresso, dentro das assembleias estaduais, bem como dentro das câmaras municipais, como bem o senhor já esteve conosco aqui na Câmara Municipal de Berlândia em outra ocasião, para que pudéssemos, assim, fazer tratativas, né, em relação ao Plano Municipal de Educação. O senhor já esteve em loco conosco aqui, inclusive na sala onde eu estou nesse momento. E eu digo que este é um viés onde que a mídia tentou, de forma muito sorrateira, inflar a questão do aborto, mas em momento algum mensuraram a atrocidade que estariam causando na criança que estava dentro do útero da outra criança, onde que ainda antes de ter sido executado este ato criminoso, o próprio bispo, né, da arquidiocese ali, de Olinda, se manifestou ainda naquele momento, como aquela carta que o senhor me encaminhou do bispo que também contempla a diocese ali de São Mateus, também se posicionou, ou seja, manifestando-se diante da situação, da circunstância do aborto, que nós, cristãos católicos, somos totalmente contrários ao aborto. Então eu passo para o senhor a palavra e com muita clareza deixar claro que o senhor fique à vontade, que estou aqui para que as pessoas que nos acompanham, essa temática que é um assunto aí necessário de que se fomente muito pontos a serem explorados aqui, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Olha, a primeira coisa a dizer é a seguinte, anterior a isso daqui, é falar de 3 pontos que não é de conhecimento, a mídia não coloca essas coisas, né? Bom, a primeira é que a mídia mesmo não está falando de pedofilia, tá? Nós temos aí um caso concreto de um crime de pedofilia. Como é uma criança e tem um pedófilo por trás disso daqui, então, e há um movimento já de um tempo para cá que vem tentando descaracterizar o ato consensual ou não, e no caso entre adultos e crianças. Então eu quero lembrar isso, né, que os únicos que se manifestaram publicamente repudiando e querendo uma resposta disso a estas pessoas, porque já se sabe que não foi apenas um, que provavelmente foram 3, né, parentes, e que por essa, inclusive, é a razão dos parentes quererem o aborto, né? Porque era o avô, o filho do avô e o tio. Né? Agora, com a morte da criança, do bebê, não tem como se saber não só de quem seria realmente a criança,
como também não tem como saber mais absolutamente nada, entende? Então é um caso complexo porque primeiro envolve a questão da pedofilia, tá? Então esse é o primeiro ponto, que é tentar ficar falando que é não passar por isso daqui, né? Hoje mesmo saiu no jornal da região, estou tentando lembrar, acho que foi no Mato Grosso, a Defensoria Pública falando que não se deve falar deste que seria o tio, né? Eu estou falando, a gente não sabe se foi só ele, ou se foi ele, ou foi avô, ou quem encobriu. A gente não dá para saber exatamente, né? Mas pode ter sido os três, pode ter sido dois, pode ter sido um só, né? Mas o fato, então, é que eles falaram que por conta de não colocar, que aquilo vai redundar em alguma coisa contra a criança, vai ficar muita evidência, então, não tratar do assunto do pedófilo. Por favor, imagine um crime hediondo que acontecesse no Brasil. O pessoal caçaria as pessoas, tal, e isso aqui levou comoção pública. As pessoas viram essa situação. Então, como é que fica a situação de um homem que cometeu esse tipo de coisa, entende? A pedofilia, né? E nós estamos num país que vem descaracterizando pedofilia. Tem projetos de lei no Congresso Nacional de certos deputados que tentam falar de amor intergeracional e não de pedofilia, que falam de diminuir a idade consensual, exatamente como na década de 40, Simone de Beauvoir, uma grande feminista, assinou com mais 68 pessoas notórias da época, entre elas Derrida, Althusser, Foucault, enfim, e outros tantos que assinaram, inclusive aquele que era seu amante, né, que era Sartre, de Simone de Beauvoir, porque eles tinham uma coisa entre eles, que era de ela seduzia as crianças, os jovens, e levava para ele, né? Então eles assinaram, quando estava discutindo o Código Penal na França, na época, para despenalizar, para diminuir a idade penal, no caso do consentimento da relação com crianças. Então, isso é uma realidade histórica daquele tipo de pessoa e que ainda percorre a mentalidade de certos políticos que também não falam disso. Aí eles colocam a coisa num outro foco. Então, a primeira coisa é essa. O segundo ponto, a nota do bispo da diocese, da cidade da menina, tem a nos trazer um elemento muito importante que pouca gente não, ninguém está vendo, e a nota é pública, né? O que acontece? A diocese estava sabendo e a diocese, através de organismos de saúde, se apresentou para ajudar, com médicos, é claro, porque uma igreja tem médicos, advogados, tem todo tipo de profissão. Então, pessoas que estiveram para tentar, não diretamente na casa da menina, né, mas que se apresentaram para oferecer hospital, o auxílio e tudo mais. Isso não foi dito, né? Isso não está sendo dito, que essa menina foi oferecido a elas, né, para chegar até ela, este auxílio. Um terceiro ponto, que o juiz não deu liminar para fazer aborto, como saiu na televisão aí da Plim Plim, né, que toda hora fica falando mentira para nós, né? Que o juiz tinha soltado uma liminar pró-aborto, para fazer o aborto. Mentira! Primeiro que o documento não poderia ter saído porque foi uma determinação do Ministério Público que tudo tinha que ser sigiloso. Muito estranho isso, mas de qualquer forma há um objeto aqui e que a gente deveria respeitar. Agora, isso não saiu. Isso eles não falaram, eles recortaram, sabe aquela coisa que a Plim Plim faz? Ela pega uma nota, aí ela salta as letras, aí você não vê o que está no documento. Ali o juiz estava pedindo que se fizesse uma avaliação médica. Foi feita uma avaliação médica na cidade da menina e existe a nota dos médicos. O que os médicos disseram? Que a menina passava bem e o bebê passava bem. Essencialmente é isso. E que eles não fariam esse procedimento do aborto. Por quê? Porque justamente a criança estava num período muito avançado já. Tá? Aí é um negócio para a gente depois colocar, que é a questão da norma técnica, a idade gestacional que está sendo mentida, que está sendo dita que é uma, e é muito superior à data do bebezinho, né? Ou seja, a idade gestacional. Então, para iniciar nessa live aqui, Valquir,
são esses 3 pontos, tá? Que eu acho que é necessário o pessoal pensar. Ninguém está falando da pedofilia, a não ser católicos, pessoas sérias que estão tentando falar. Olha, e aí? O que está se fazendo? Né? E como é que fica essa história? Este é um ponto. Pedofilia. Esse é um crime, tá? Segunda coisa também é que foi levado ao atendimento. Se tentou fazer. O que acontece é que secretária de saúde do estado e outros, todo mundo blindou a menina, tá? E depois eu vou trazer um elemento chave que não sai em lugar nenhum. Tem uma pessoa que esteve na casa da menina e essa pessoa nós conhecemos, a mídia da cidade, as feministas estão acabando com a imagem dele e ele foi um verdadeiro herói. Ele foi a pessoa que tentou lá ajudar de todos os modos. A gente vai deixar um pouquinho para frente. E o terceiro elemento do juiz, tá? Então o juiz aqui, ele não deu essa liminar. Poderia ter dado. A gente não precisaria mentir. Mas a Globo gosta de mentir, né? O seu modus operandi é apresentar uma fake news. Rede fake news, na verdade, você deveria chamar o nome dela, entendeu? Então, enfim, para começar, assim, colocar elementos verdadeiros aqui, tá? Porque vende fácil, né, professor? A desgraça vende fácil. Aquilo que é de interesse vende fácil. Então, quando o senhor cita, né, esse elemento que está sendo totalmente perseguido em São Mateus, um homem de Deus, um homem membro da renovação carismática, e ele se dispõe a estar fazendo o papel de missionário de fato. E eu entendo que essa circunstância que nós estamos passando, nesse contexto como um todo, infelizmente, eles estão sorvendo da informação, da situação, apenas o que lhes convém para propagar e aí fomentar mais e mais ainda essa questão que é tão nojenta de se pensar nela, que é a questão do aborto, que eles querem levar isso, voltar, né, mais uma vez com o Estado dos Congressos. Sim. Olha, uma outra coisa, Valquíria, que também nenhuma televisão falou, uma coisa que eu posso falar muito bem sobre o assunto, porque eu sou casado com uma farmacêutica bioquímica, minha esposa é da área da saúde, tem mestrado na área da saúde, e atua com mulheres. Ela, enfim, é uma pessoa respeitada, conhecida também, e que a primeira coisa que ela falou, olha, não estão apresentando para essa família todos os dados reais, científicos, da síndrome pós-aborto, que não acontece às vezes no dia seguinte. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 anos. Inúmeras sequelas estudadas, alto índice de suicídio, depressão, uma série de coisas que acontecem. Existem estudos sérios sobre síndrome pós-aborto. Porque o que acontece? Você tem uma gestação, você tem os hormônios progestare, que estão gestando ali, né? Estão colaborando com a gestação, e de repente tem alguma coisa que interrompe aquilo, tá? Então há um desequilíbrio fisiológico. Isso aqui não é simplesmente eu tenho a cabeça forte, existe algo orgânico, tá? Que se ressente disso, e nós somos um ser integral, entende? Então, as reações psicossomáticas, né? Às vezes a gente está super preocupado com alguma coisa, adoecemos. Então, quer dizer, as coisas têm seus efeitos. Esse é um elemento que também não está sendo colocado, não foi colocado, e nenhum médico daqueles que se apresentaram que seria para ajudar a família e a menina, né, não apresentaram auxílio psicológico, nem antes e nem agora. Que eles venham a público, inclusive, mostrar isso, porque nós sabemos que não. É claro, estão blindando aquela família, mas eles não tiveram esse apoio. Eles tiveram apoio para fazer o aborto, que a gente vai destrinchar o significado por trás disso daqui a pouco, tá? Qual é o objetivo? O que tem por que pegar esse caso e fazer o que está fazendo? Porque, na verdade, existem muitas outras crianças, tá? Não era só essa criança, tá? No estado de Pernambuco, a gente conhece pelo menos 5, tá? Nós temos ciência de pelo menos 150 meninas em situação semelhante que tentamos ajudar. Quem tenta ajudar? Igreja Católica tenta ajudar. E lá esteve um homem, conhecido meu, chamado Pedro Teodoro. Eu postei até o Instagram dele aqui, porque o Pedro Teodoro, uma pessoa simples, muito disposta, muito boa,
Ele, então, foi uma pessoa que visitou a família, foi lá conversar com a família, né? A promotoria está falando de coação, né? De uma certa indução. Olha, as pessoas não conhecem de lei, né, para poder saber o que significa coação, o que você está induzindo, você está fazendo a pessoa a cometer algo ilícito. Ele chegou para prestar ajuda. Me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, então tá, porque tinha travado. Se cair, eu saio e volto de novo. Porque às vezes Não, acontecem essas tranquilo, coisas. vamos lá. Tá? Então, e o Pedro, então, o que aconteceu? Ele foi lá, conversou com a família e tal. Só que no meio da conversa, um membro da família, não vou falar quem, da família, né? A gente sabe quem, como foi toda a conversa, porque a gente tem contato com o próprio Pedro, e o Pedro estava com 2 testemunhas, né? Foram lá, e aí o que acontece? A família chegou, começou a falar, não, então você está falando da vida também do bebê, além enfim, da nossa criança também aqui? Sim, sim, sim. Aí a pessoa ficou muito revoltada, não quis saber mais nada, e aí um membro da família foi na rua, e aí começou a chamar outras pessoas, e a coisa começou a não ficar tão boa. Chegaram algumas pessoas, uma delas começou a filmar o Pedro, filmou o carro dele, né? Conseguiram o telefone dele, estão fazendo um inferno na vida do Pedro. Aí uma das pessoas falou, o senhor pode então sair de casa, por favor? Assim, não tão respeitoso, tá bom? Né? O Pedro prontamente falou, não, tudo bem, claro. Abriram a porta para o Pedro não arrombou a porta, o Pedro não falou, não vou sair daqui. Ele saiu tranquilamente. Ele conversou com esta família, ele colocou uma outra possibilidade. É claro que alguma pessoa que possa estar aqui possa se perguntar o seguinte, mas espera lá, Felipe, vamos abstrair, vamos sair desse negócio, você que está colocando fatos, né? Mas o fato concreto é que tinha uma menina de 10 anos, grávida, violentada, por um pedófilo, não por nós, né, que deveria pagar por isso, né? E então tá bom. Agora, se o caso é de falar de uma menina, que interessante, as pessoas não sabem que no Brasil tem dados do DataSUS de quantas meninas tem lá a faixa etária, tem seus bebês no Brasil, né? Então, se você pegar dos 10 aos 15 anos de idade, menor de 15 anos de idade, só em 2018 nasceram 21 mil bebês de crianças jovenzinhas menores de 15 anos de idade. Isso não é falar de modo algum que é favorável à gestação deste modo, mas o fato é que esse negócio de morte materna não é este o verdadeiro dado que estão apresentando. Aí a questão de técnica que a gente estuda. Os abortistas, ou melhor, os aborteiros, abortista é quem acredita na ideia, mas o aborteiro é quem pratica. Existem vários grandes aborteiros que mudaram de vida, perceberam. Existe um russo muito famoso que matou milhares de crianças, Dr. Nathanson também, que fez mais de 10 mil abortos direto, ele fazendo ali, ele mesmo fala desses dados, tal, né? Que caiu em si e denunciou todo o esquema que estava por trás. Isso é um dado real. Até um vídeo chamado O Grito Silencioso, produzido por Dr. Nathanson, norte-americano, que já morreu, né? Tentou se redimir em vida pelo que fez. E o que acontece? Ele conta dos dados, que é uma estratégia. Você tem lá 10 mil abortos, 100 mil abortos, né? Que seria isso, né? Que eles teriam esse o número. Aí eles falam que é 1,5 milhão, tá? Então, essa história de 1,5 milhão ou 1 milhão não é real. Agora já está até diminuindo. Antes falava 1,5 milhão, 1 milhão, agora meio milhão. Só que o número é bem menor, tá? Então, o dado de morte materna, mortalidade materna, não é real. Os dados estão no DataSUS. Cadê os dados daqueles que estão falando que é mais? O DataSUS é os dados reais. Se eles têm dados que não estão no DataSUS, aí eles cometem um crime. Por quê? Estão ocultando o crime, porque como o aborto é crime, e se eles têm dados que não estão registrados e sabem disso e só utilizam, se eles não apresentarem, eles deveriam ser processados porque é falando isso. Então toma cuidado, né? Quem fica falando de dados sem saber os dados, se você fala uma coisa que não é real, que não tem, no caso de um crime, você, de alguma maneira, está participando disso, tá? Então, o Pedro está sendo escrachado na cidade,
correndo risco real, tá? Risco que as pessoas não têm ideia do que aconteceu na vida desse homem, tá? Que passou por essa situação, foi lá só prestar um auxílio, né? E agora estão colocando ele como bode expiatório, porque sempre tem que ter um bode expiatório. Tá? Sem bode expiatório a coisa não vai para frente, você tem que destruir a reputação, pelo menos, de uma pessoa que está envolvida nisso. Tá? É muita Só que, maldade, né, professor? Muita eles maldade, né? estão desfocando. Por que, que a família é favorável ao aborto, gente? Por 4 anos de violência contra essa menina. Vocês tentam imaginar. Eu me peguei imaginando isso daqui. Eu tenho filhos, eu tenho 4 filhos. Isso é uma escravidão, isso é uma coisa tenebrosa. Entende? Como uma criança não se manifestar de uma coisa assim? É claro que ela deve ter se manifestado. Então essa família sim deveria responder por essa situação. Toda ela. Então, não, somos favoráveis ao aborto. Por quê? Porque estão ocultando o crime. Eu sinto realmente uma verdadeira dó desta menina por conta dessa situação, por conta da falta de amor que tiveram estes que estavam ali perto. Né? Pensar, não, nós vamos resolver o teu problema com o aborto. Podem ser pessoas simples, não entendem. Agora, aqueles homens que dentro dessa casa fizeram isto, esses não têm coração. E assim, infelizmente, são relatos aí, como o senhor bem citou agora há pouco, quando o próprio procurado ele vai e faz um vídeo, isso aí está público, né, em que ele dá a informação de que, além dele, outras 2 pessoas também cometiam esse terrível crime. Então eu vejo que uma criança dos 6 aos 10 anos de idade vivendo isso, o senhor tocou num ponto, né? O que acontece dentro da mente de uma pessoa que passa por um aborto? Agora, o que passa dentro da mente de uma criança de 10 anos de idade, que já sabe o que é o quente, o que é o frio, o que é o alto, o que é o baixo, já tem noção das coisas, professor. Ainda mais devido, né, a essas questões. Eu vejo o quanto que isso é traumático. E quando o senhor coloca dessas outras 150 crianças, eu tenho comigo aqui na minha equipe o Tatal e a Samantha. Eles estiveram em missão há 4 anos atrás, né, na cidade de Jafuá, no Pará, lá do Dom Ascona. O senhor conhece muito bem aquela região ali, é uma região ribeirinha, e o quanto que ali mães, né, nas conversas que nós tivemos aqui ao longo dessa semana, o quanto que existem ali mães que acabam ali fornecendo a virgindade das próprias filhas por um valor Sim. irrisório. Então isso é algo que precisa de fato se dar nossa atenção. Sim, não, isso é muito triste, essa situação. Claro que não, eu, assim, falando de um modo assim, olha, a família e tal, é que assim, o Ministério Público deveria investigar, sim. Não é simplesmente colocar em cima do tio. É ver todos, porque ele mesmo falou do avô e do filho do avô. E saber como, 4 anos de violência contra a menina, uma criança com certeza ela se manifesta de muitos modos. Claro. Então, será que estão ocultando outros crimes também? Entendeu? Então, assim, isso deveria se investigar pelo menos. A gente não dá para poder falar, todos são criminosos. Não, e nem falar, 1, 2, 3 são criminosos. Não, mas uma criança violentada por 4 anos, ok? Assim, da história que tem por isso aqui, deveria se investigar todo mundo. E no caso, o Pedro foi um grande herói. É a pessoa que estava lá em São Mateus, ele mora lá, ele teve contato, foi ali, e que está sendo acabado com a vida dele. Um outro elemento, além desses todos que já coloquei aqui, que eu acho que é importante a gente levantar, colocar em consideração, é que é o seguinte, tá? A Constituição Federal, a gente tem artigos muito importantes ali sobre este caso, tá? Primeiro que você não pode imputar, agora vamos falar do bebê, tá? Primeiro eu falei do crime do pedófilo, depois coloquei que foi oferecida auxílio realmente lá, a gente sabe, aqui mostrei, para quem está entrando depois, vai ter que assistir a live antes para poder ver os elementos que eu coloquei de auxílio a esta família. A questão da mídia colocar que o juiz tenha dado liminar do aborto também não é a realidade, foi só uma avaliação médica. A avaliação médica colocou que a menina estava bem, o bebê estava bem, pré-natal, nada de fazer aborto, era isso. Por isso que ela foi transferida de um lugar para outro, até chegar no Recife, tá? Então, o motivo é esse também, que o pessoal não quer falar da idade gestacional dessa criança, tá? Depois coloquei a questão aqui do Pedro, que foi o herói que estava lá para ajudar, né? Agora o que eu quero colocar é o lugar do bebê. Então tá, né? O bebê nessa história, como é que ele fica, né? Alguém parou para pensar no seguinte, né? Houve uma violência. Segundo a Constituição, você não pode transferir, vamos dizer assim, tá?
transferir o crime, a pena do condenado para outro. Valquírio, voltou? Tá ok. Tá me ouvindo? Ok. Então, segundo a Constituição... Tá, então tá. Então, assim, olha, a Constituição diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Não pode passar dela para outro. Então, para entender o seguinte, olha, o culpado é o pedófilo, não é o bebê. Então, o bebê foi gestado de um modo absurdo, tá ok? Agora, o bebê está lá dentro e alguém pensa assim, bom, eu estou vivo, né? Eu estou vivo e estão decidindo se eu vivo ou eu morro. E podem ter uma data para me matar, né? E vai lá no bebê e coloca uma substância para matar o bebê, né? Olha, se pensar nisso, primeiro que isso já é realmente absurdo se pensar, porque a Constituição protege a criança nisso daqui. Não pode passar para lá. Ah, mas ainda não nasceu. Olha, pera lá, é ser humano igual. Quem está me ouvindo é ser humano, nasceu, foi gestado, ok? Eu sou ser humano, estou aqui, então eu fui gestado, nasci, né? Então essa criança também... Ah, mas professor, é um monstro o bebê ou o homem que cometeu o crime? O homem que cometeu o crime, sim, um criminoso, um absurdo que ele fez. Agora, o bebê é um monstro? Eu conheço vários casos inclusive públicos, de gente virou gente importante, né? Gente valiosíssima, que foi fruto de violência sexual. Eu vou botar hoje à noite, tá, um vídeo que foi produzido pela Bandeirantes, muitos anos atrás. Eles entrevistaram 3 mulheres que foram violentadas. Uma fez o aborto e 2 não. Vocês vão tirar a conclusão de vocês na reação das 2 que tiveram um bebê e da outra que não teve, que matou o bebê. Vocês vão ver, porque o vídeo não foi feito pela igreja, foi feito pela Bandeirantes. Ela escolheu as pessoas, tá? Vocês vão ver a reação destas mulheres com seus filhos vivos, fruto de estupro, mas o bebê em si. Né? E poderia estar, inclusive, pensar, inclusive até em adoção. Né? Mas o fato é que ele também não passou por um processo. Ah, não, mas que a criança teria que passar por um processo legal? Bom, é que está na Constituição. Você não pode ser sentenciado sem o devido processo. Não pode. Ele foi sentenciado. Ele foi sentenciado pela culpa de outro, que causou uma violência à criança. Tá? Então, ó, tem síndrome pós-aborto que não está sendo levada em consideração, a Constituição que não está sendo levada em consideração, tá ok? Essa história de que o aborto é legal no Brasil, calma lá, não existe aborto legal neste país. O que existem 4 formas que não são punidas, ok? Não está despenalizado o aborto. Então, quando você vê o artigo, da forma como se apresenta, então, em certos casos específicos, como esse da violência sexual, tá bom? Ele não é punido e existe uma norma técnica que coloca uma idade gestacional para o aborto. Professor, o senhor é favorável a essa norma técnica? Não, eu acho que tem que ser revogada. Sempre achei isso, continuo achando. E ponto, tá ok? Agora, o fato é que eles que querem usar de tanto a lei, eles passaram por cima de todas as leis, inclusive da norma técnica. Por quê? Porque o médico que foi chamado para fazer o aborto, Dr. Olímpio, já é bem conhecido, inclusive, né? Estava lá, ele acabou gravando entrevista. Ele mesmo falou a idade gestacional, existe o laudo médico de São Mateus, e existe também o conhecimento que todos os médicos estavam ali colocando. Ah, a criança já tinha praticamente 6 meses, o bebezinho, 6 meses, tá? Então a norma técnica, se fosse olhar pela norma técnica, não poderia. Foi esse o motivo que em 2 hospitais se negaram a fazer o aborto. Tá? Foram justamente para o CISAM, que é o lugar onde já, no caso de Alagoinha, que é um outro aborto também, que a gente acompanhou de perto na época, tem até um documento na internet, só você digitar silêncio do aborto legal. Não é que é favorável ao aborto legal, é a história de toda a questão de como é que foi feita o aborto, no caso de Alagoinha, que foi idêntico a esse caso,
com a diferença que a criança naquela situação tinha 11 anos e o pai era contra. A criança foi raptada por feministas. E aqui muito parecido, porque a criança também foi raptada, tá? Teve que dar alta, teve que tirar, teve tudo uma coisa para poder tirar a criança do hospital, tá? Então, só daqui vocês estão vendo tantos elementos que a mídia não apresenta. Elementos que não são colocados. Elementos que a gente acaba não encontrando, né? Desculpa arrumar aqui, que às vezes dá um barulho estranho, né? Mas que não apresenta da mídia. É agora que eu acho que é importante a gente também falar um pouco, né? A gente falar um pouco da técnica abortista por trás disso e o que eles querem fazer também. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar nessa live também, para o nosso povo mineiro. Né? Claro, professor. Eu vou visitar minha família dentro de... Hoje é quarta-feira? Sexta-feira eu estou chegando... então sexta-feira eu estou em Uberlândia. Então eu tenho que tomar um café, hein, professor? Professor, eu tenho família em Uberlândia e Tuiutaba, né? Então... sim, temos que falar o que está por detrás disso, porque muitas pessoas, às vezes, não olham para o contexto geral da situação. Ficam apenas com a questão aborto. Esquecem dos outros crimes, né? Um outro assassinato, um outro que é a pedofilia. Então, nós vamos ver aí que são questões que estão muito além do que apenas o que está sendo visto pelo que a mídia está mostrando. E nós estamos trazendo aqui nesta nossa conversa a real situação que leva esse tipo de grupos a defenderem veementemente a questão do aborto, e nós precisamos de interpelar essas questões, porque essa é a nossa função, nosso papel. Né? Como diz a palavra de Deus, a casa é para agradar a Deus ou os homens que eu faço? Então aqui nós estamos para fazer valer a pena a nossa visão, que nós fomos educados para esse fim. E eu vejo, sabe, professor, Sim. o quanto que tem sido bom o senhor trazer tudo isso. Porque são dos pensamentos apresentados pelo senhor que eu coaduno com eles. Eu vejo que se faz necessário, sim, né, a gente expor esses temas, sim. Falar dessas questões, sim. Porque nós estamos nos tornando aí muito... se fala de que são os radicais, são os retrógrados da igreja, o patamar está em outro momento, querem até levantar agora uma bandeira de que até a Virgem Maria foi perguntada se ela queria ser mãe ou não. Então, são algumas besteiras, são algumas inverdades que são levantadas para você ver que eles atacam religiosos usando de religião, sendo que os próprios religiosos não falaram de religião em nenhum momento. Você vê, eu estou conversando com vocês sobre fatos, sobre ciência, sobre a questão jurídica, estou apresentando realidade para as pessoas. Aí vem o fulano e começa, de repente, a atacar os católicos. Eu estou vendo um ataque em tudo quanto é lugar. Eu vi uma feminista que colocou assim, sabe como é que deve se tratar católicos? E colocou uma imagem de um filme onde os católicos estavam sendo crucificados no Japão e tal. Falei, nossa, olha, ela está falando de matar pessoas, de crime. Entende? Enquanto que a gente está defendendo as duas vidas. Grande, né? Na verdade, não é uma incoerência, ela é coerente com o que elas acreditam, né? Então, elas acreditam nessa bobagem ou nesse absurdo que é de matar seres humanos. É claro que quem está ouvindo vai falar assim, professor, mas isso pode ser verdade? Olha, atrás de mim tem um monte de livros, e entre esses livros, eu posso até apontar aqui, ó, um aqui, ó, que está aqui, ó, IPPF, a Multinacional da Morte, uma obra sobre aborto. Do lado de cá, tá? Tem 1, 2, 3, 4 sobre aborto. Ali embaixo tem o Dr. Visgander, vários também sobre aborto. A gente estuda o assunto e a gente sabe das estratégias abortistas, tá? Então estou falando isso aqui para mostrar o que por que eu estou apontando obras, tá bom? Porque eu vou entrar num assunto que as pessoas podem achar, às vezes, olha, eu tenho dificuldade de acreditar nisso e tal, né? Eu falei, bom, se você não lê, você não vai saber, né? Aí por isso é difícil de acreditar. São Tomás de Aquino já dizia, né, professor, que a pouca ciência nos afasta de Deus, mas a contextualização mesmo da ciência nos leva para o colo de Deus. Então, sim, é necessário saber das coisas, entende? Então aqui, olha, o que o pessoal está fazendo agora? O que eles querem, tá bom? Com essa discussão toda. Eles querem alargar a norma técnica, eles querem aumentar o período
para o aborto. Eles querem despenalizar o aborto, como está acontecendo em outros países, aconteceu na França agora, semana passada, retrasada, vem acontecendo em muitos países, durante todo esse período que todo mundo está dentro dos lares por causa da pandemia. O que está acontecendo? Vários países aprovaram o aborto. Tá? Aqui, no caso, pegaram instrumentalizaram a vida de duas crianças dentro de uma família violentada por uma causa maior. Esta causa vocês vão assistir com toda certeza, porque os artistas estão participando, tentando sensibilizar, usar da comoção, né, das pessoas para despenalizar o aborto. Já conseguiram em alguns casos, que não existia até 2012, né, anencefalia. Se espera que o STF também fale do Zika vírus. O STF não tem que falar nada. Não compete ao STF fazer isso daí. Nem compete a esse, nem outros. Não tem nada a ver com o STF esse assunto. É uma ingerência muito grande, né? Na verdade ele não pode legislar, não é seu papel, né? Mas esse é um outro problema do país, que não é o caso agora aqui. Neste caso, o problema é que é uma estratégia. Isso está descrito em livros, escrito por quem quer despenalizar o aborto. Eu vou colocar um vídeo do Dr. Olímpio também, presta atenção no meu Instagram também, eu vou colocar um vídeo do Dr. Olímpio, esse que apareceu lá, ele vai gostar de ver o próprio vídeo dele, porque o vídeo dele ele gravou, ele pode ter visto para tirar da internet, ele vai ter que me bloquear. Porque eu vou colocar o vídeo dele, onde ele fala como é que você dribla a lei, como é que você burla, como é que você deve fazer para dar o jeitinho para abortar, para fazer realmente forçar. E vou colocar um outro médico que foi abordado numa entrevista também, por uma feminista, numa entrevista, onde ele acaba sendo pressionado no programa, foi um tiro no pé do programa. Por quê? Porque o médico acaba falando, mas você fica pressionando, eu estou tentando fazer isso, mas o que a gente vai fazer? Vai colocar a força, moça? Mas eles falam tudo que eles tentam fazer para conduzir ao aborto. Então vocês vão ver que, assim, se é prova, eles não têm. Nós temos. Então eu vou colocar o vídeo do médico que lá esteve para fazer o aborto. Vou colocar o que fazem com os médicos em hospitais. Tá? E vou colocar também um videozinho para ver a questão da síndrome pós-aborto, que ninguém está falando também sobre este assunto. Então, por trás existe muita estratégia. Agora sim, o Instagram vai ter que me banir. Porque daqui para diante, o meu Instagram, eu vou colocar só provas. Eu vou colocar documento que está no Congresso Nacional, no site do Congresso Nacional, de 2012, mostrando o envolvimento de quais instituições que estão envolvidas com o aborto no Brasil. Nós já tentamos muitas vezes tentar uma CPI do aborto no Brasil. Aí as feministas vêm, vocês querem punir as mulheres. Nós não queremos punir mulher nenhuma. Nós queremos punir a indústria do aborto por trás, que é gigantesca, muito rica e que fica fazendo esse tipo de coisa e não querem a medicina verdadeira. As razões por trás disso, vocês vão acompanhar no Instagram, porque não dá para poder falar em pouquíssimo tempo todos os motivos. Existe um motivo instrumental. Você usa de um caso para alcançar algo. É o que eles estão fazendo. Eles querem alcançar a despenalização. Então eles vão fazendo aos pouquinhos para tentar chegar ao máximo que eles puderem. Tá? Agora, isso daqui é só uma causa de outra coisa maior que eles estão fazendo. E a gente vai mostrar, então, vamos ajudá-los a serem conhecidos. Quem financia aborto, onde financia aborto, as entidades aqui no Brasil que trabalham pelo aborto, com certeza vão ter que me banir do Instagram, do Facebook, de todas as redes sociais. Porque eu falo isso nas palestras, mas agora nós estamos no tempo das mídias sociais, da pandemia. Né? Então eles vão ter que me banir, porque eu vou colocar muita prova agora na internet. Olha só, gente, essa live ela veio para poder mexer mesmo na zona de conforto de muitas pessoas. Então, peço a todos vocês que estão agora, tantos que estão aí no perfil do professor Felipe Neri, que colabore, que contribua mesmo. Vamos compartilhar esses vídeos que ele estará colocando hoje mesmo, né, professor? Estará sendo disponibilizado? Hoje mesmo. Então, eu vou colocar o primeiro vídeo compartilhar, justamente. E também, professor, se o senhor me permite, claro, tem tantos seguidores aí que estão nos acompanhando, pedir para que eles também possam entrar nas nossas redes sociais, né, se inscreverem também aqui no nosso canal, para que as pessoas possam também ficar a par dessas lutas que nós travamos aqui também em relação a isso. Muito se eu vou fazer uma outra coisa, porque tem gente que pode estar gostando, mas tem gente que não vai gostar da nossa live. Aí vão falar, essas coisas não existem, né? Eu vou falar, essas estratégias, eu vou mandar no seu e-mail, você vai me deixar depois, Valquírio, o seu e-mail, eu vou te mandar
livros digitais escritos pelas grandes feministas sobre as estratégias para emplacar o aborto no Brasil. A mudança da linguagem, em vez de falar de aborto, aqui foi falado aborto, mas é uma questão de saúde pública, é um modo de tentar tirar o aborto, a interrupção da gravidez já era uma linguagem, a política sexual e reprodutiva é o aborto. Atrás do gênero, estão querendo colocar o aborto, estão querendo colocar, inclusive, como discriminação de gênero, não permitir que a mulher faça aborto. Então, assim, olha, as técnicas de linguagem abortistas são inúmeras. Então, eu vou mandar um monte de PDF para você, vou mandar documento, assim, para esse pessoal. Vou colocar a história de um dos maiores abortistas que estava por trás da coisa. Ele desenvolveu o AMIL, que é o esvaziamento intrauterino. Ele escreveu sua autobiografia, Ravenholt, que trabalhou para o Rockefeller. Ele vai contar tudo o que ele fez, porque ele foi demitido, ele ficou magoado, porque entrou no lugar dele a senhora Adrienne Germain. Aí vou mostrar também o que ela escreveu sobre também o aborto também, o que elas tentaram fazer. Essa senhora que veio ao Brasil, que já foi em muitos lugares, ganhou prêmio na ONU, né? Então vou mostrar o que é o aborto por trás disso daqui. Porque se eles estão pensando que eles vão conseguir emplacar o aborto, agora é que realmente quem vai morrer é a ideia deles. Porque, como pró-vida, nós temos uma coisa que a gente detesta, porque minha esposa lida com mulheres que querem abortar todos os dias. Então, nesse lar aqui, eu ouço relatos de mulheres que querem abortar. Minha esposa é farmacêutica, é muitas vezes procurada, né, por ser especialista na área. Então, as mulheres querem, olha, eu estou passando por uma situação assim. Então, a gente ouve todo tipo de coisa. Então, nós vamos mostrar muita coisa para vocês. Professor, então, deixar claro aqui, todo esse material que você vai disponibilizar para mim no meu e-mail, todas as pessoas que estão agora nessa live podem entrar em contato no direct conosco, que assim que o senhor nos mandar, nós vamos estar repassando com a permissão e autorização do senhor. Fechado? Sim, não, assim, eu não tinha combinado nada com você, mas eu pensei o seguinte, se eu for dar o meu contato, eu vou ficar louco. Porque eu já dei tanto meu contato. Não, pode mandar para cá, professor. Então, assim, como você me convidou para lá, eu te mando isso aqui e você manda para o povo, porque eu não vou dar conta. Né? Tranquilo, agora, pode mandar para cá. Já está aí, agora, inclusive, já está aí, disponível já. O senhor vai me mandar e nós já vamos repassar. Sim, ótimo. Agora, olha, minha gente, vocês que estão aqui ouvindo esse triste relato, o que a gente vê é o seguinte, não ouça, ouvir você pode ouvir, tá? Mas toma cuidado com o que a mídia coloca, porque a mídia deveria ter um nome agora chamada fake news, rede fulana de fake news. É só fake news deles, eles querem fazer uma coisa contra fake news e querem esconder tudo que fazem. E eles não sabem como nós todos somos muito articulados, porque existe uma igreja. Então a gente é conectado. Entende? A imaginar que a gente conheceria alguém em São Mateus. É claro que nem eu penso que eu conheço alguém lá em Nova Canaã, no Mato Grosso, não sei aonde, em Sete Lagoas, né, tal. Mas o que acontece é que quando a gente precisa salvar uma vida, a gente sabe por onde nós vamos. Vamos pela igreja e conhecemos muita gente numa região. E as pessoas nos conhecem por conta da internet. Entende? Então, como nos conhece, a gente está muito por dentro do caso antes de sair na mídia. Antes de sair na mídia. Existem muitos outros casos que nós acompanhamos que não estão na mídia. Tá? Então, não é que aqui a gente está, eu e o Valquir estamos surfando na onda, se aproveitando disso aqui e tal. A nossa luta é antiga, né, professor? A nossa luta é antiga. Sim. Não, eu rodei o país, continuo fazendo isso. Quer dizer, rodando o país não está dando para rodar. Né? Agora está começando a reabrir. Falei, vou finalmente ver minha família na Irlândia. Muitos meses sem conseguir viajar, né? Então, assim, acompanhe, a gente vai colocar muito vídeo. Já tem vídeos rodando na internet muito bom também sobre isso, para o pessoal também ter ciência, tá? E conhecer realmente as coisas. Eu vou mandar alguns PDFs sérios, alguns também te explicando as técnicas, tá? Porque às vezes a pessoa lê e vai passar mal, né? Vai ler lá Simone de Beauvoir, a Shulamit Firestone, ela mesmo falando que a primeira relação sexual que deveria existir, desculpa usar desse modo assim, mas é ela que escreve isso, né? Deveria ser dos pais com os seus filhos, né? Primeiro deveria ser, então, isso está na sua obra, né? Está lá na página, escrito desse modo, ela fala da mente plenamente sexualizada, né? Bom,
E esse pessoal de hoje em dia não estão fazendo novidade nenhuma para a gente. A gente já conhece o que acontece no mundo, na literatura, como é que eles fazem isso, como é que eles provocaram essa história toda. Sabemos que por andam de mãos juntas muitos que são favoráveis ao aborto, inclusive muitas feministas. Às vezes uma aí fica magoada vendo a nossa live e tal, né? Que você que está ouvindo faça isso. Mas pelo menos nós temos várias que não falam nada do criminoso. Só pensa no aborto. Né? Não falou absolutamente... porque aí querem, tipo assim, querem de fato mesmo fazerem apologia total ao aborto, e quando agora encontraram o que de fato cometeu o crime contra essa criança, desejam a morte dele. Assim, eu vejo, professor, que... Não, é claro que existe uma comoção, porque é uma criança. Aí a coisa absurda que as pessoas fazem é assim, e se fosse na tua família e tal. Olha, se fosse na minha família, primeiro seria um problema da minha família. Né? Seria nosso. Né? Uma situação nossa. Sim. E que é claro que nós cuidaríamos, né, desta criança e da criança no ventre. Isso aí, perguntar para uma pessoa como a gente, se fosse com você. Bom, mas é fato, porque teoricamente falando é moleza de falar. Não é teoricamente não, a gente vive disso aí todo dia, tá? Aquelas pessoas às vezes não estão ouvindo, não conhecem um pouco como a gente lida com essa questão. A gente lida com as questões do aborto diariamente, não é agora. Em 2012, quando teve um caso de anencefalia, tinham 2 católicos dentro do STF. Tinha um bispo chamado Dom Bergonzini e eu. Só tinham 2 ali dentro, declarados, que estavam ali dentro, lutando, tentando fazer, de outras pessoas que tinham lutado contra o aborto no caso de anencefalia. Mas tinham 2 lá dentro. Então a gente já está nisso aqui, ó, há um tempão. No caso de Alagoinha, estávamos dentro, e muitas outras coisas. Ô, professor, com a graça de Deus, daqui a alguns dias eu vou estar lá com vocês, viu? O negócio é trabalhar. Trabalhar, né? Para poder fazer o bem, porque está cheio de gente ruim também nos meios políticos. É uma coisa absurda. Cada dia que aparece... por trás, inclusive, lá em São Mateus, e nessa história no Espírito Santo, tiveram envolvidos vários políticos favoráveis ao aborto. Não apareceu ninguém para tentar ajudar essa menina. Que apareceu foi a igreja, o Pedro Teodoro e as pessoas da equipe lá que estavam tentando ajudar. Só essas pessoas. Porque não tinha... As feministas que se apresentaram, só se apresentaram com uma solução. Você vai morrer e aterrorizando a família, né, para poder fazer o aborto. Porque uma situação, professor, assim, eu digo assim, que infelizmente, quando as pessoas às vezes nos veem aqui comentando sobre esta situação em questão, nós estamos falando do caso em específico do que aconteceu agora, recentemente, há 2 dias atrás. Não é isso. Nós estamos falando de uma situação que eles estão circundando já esta situação do aborto há anos no Brasil. Há anos. Eu tive a graça de trabalhar, o senhor conheceu ele também, o saudoso Miguel Martini, eu trabalhei com ele, um grande lutador, combatente. Fui parte da assessoria do Miguel Martini e nós Ele era médico. várias. O Miguel Martini, não, ele era da reserva da Força Aérea Militar. Ele era o responsável pelo Hospital Mário Pena de BH. Por isso ele está fazendo. Né? Então, sim. Aí eu me lembro de uma vez em que esteve para entrar no Congresso e o Martini, juntamente com uma frente católica associada com a frente evangélica e a frente espírita, derrubaram a proposta do aborto que eles estavam já aguardando por mais de 30 anos para que fosse desengavetado ali, né? E aí eles derrubaram. E no dia seguinte invadiram o site do Miguel Martini e fizeram o maior escarcéu. Ele perdeu todo o banco de dados que ele tinha, mas ele disse, faria tudo de novo. Então eu vejo que é uma luta incansável, entendeu? É uma luta incansável. Então nós precisamos sim de fazer valer a pena cada momento da nossa vida aqui dentro, cada momento das nossas visitas a esses lugares em que se propagam, em que se destilam essa grande e terrível investida de Satanás, que é o aborto. Então eu vejo, professor, que é necessário isso. E nós estamos tratando, não estamos surfando na onda, nós estamos sendo aqui pessoas verdadeiras, pessoas que estamos trazendo uma questão para que aqueles que estão aqui nos ouvindo, mesmo gostando ou não, como o senhor bem disse, possam entender que nós estamos lidando com vidas.
lidando com Sem dúvida. vidas. Hora Sem alguma dúvida. perguntaram, como está essa criança agora, depois do aborto? Como que está? Sim. Porque eram quase 6 meses de gestação, ela já sentia o movimento da criança, Total. da outra criança, né? Então eu vejo que foi, infelizmente, não é por essa Sim, questão, é por um todo, né? nós mesmos estamos tentando saber para ver se está bem, porque teve notícias que alguns falaram que ela estava bem, outros falaram que ela tinha morrido. Esse pessoal sempre oculta, eu entendo que é uma questão de justiça, a gente entende isso, mas agora essa criança vai voltar para o lar, onde talvez tenham mais pessoas que talvez participaram do crime de violência. Entende? Como é que fica isso? Então resolveu-se, como eles querem, né, o aborto, né, para eles. Agora, e se os outros membros participaram de violência? Ela vai voltar para o lar? Você imagina a situação dessa menina? Assim, é uma coisa absurda, muito triste. E eles ocultando isso daqui, eles podem estar ocultando outros crimes. Outros criminosos, querem dizer, né? Cometidos contra essa menina. Então, assim, isso é um assunto muito sério, entende? Porque a mídia fala um monte de coisa, mas a gente... Até uma pessoa que eu falo, o médico disse que ela está aliviada. Olha, desculpa, mas assim, ó, saiu pela mídia, a gente tem que checar. Graças a Deus eu tinha um monte de gente conhecida que estava não só na frente do hospital, mas dentro do hospital. E que estava na cidade de São Mateus, acompanhou todo esse processo. Então eu sabia de coisas que saiu na mídia que não era real. Tinham vários amigos meus. A primeira pessoa que ficou sabendo lá, as duas primeiras pessoas que souberam do aborto, a gente já fomos informados. Pode ver, os primeiros lugares que saíram que a criança tinha sido abortada não foi na mídia. Foram na internet de gente nossa. Nós colocamos, olha, infelizmente a criança ocorreu o aborto. Como é que a gente sabia disso? Porque estava cheio de gente nossa lá acompanhando, né? Professor, meu pai me ensinou uma coisa que o que é bom dura pouco, né? Já Já sei, vai falta acabar. só. Então, se o senhor quiser, a gente vai mais uns 20 minutos aqui, uns 15 minutos, a gente Eu derruba não vou essa, conseguir, eu não vou conseguir, porque eu tenho uma outra, eu vou sair aqui agora para fazer um atendimento, vou ter uma outra live às 8 e uma live às 9h30. Eu ficaria com você, a gente até marca. A gente marca para a gente poder... Vamos marcar outra, então, às vezes da semana que vem ou a outra Semana que semana, vem. pode ser? Semana Então, que beleza. vem. Aí a gente pode até Ok. ficar mais tempo, inclusive. Aí, inclusive, a gente pode destrinchar mais, não só o caso. A gente pode fazer uma live onde a gente pode ensinar muitas coisas, mostrar para as pessoas a estratégia abortista. Do que eu só citei, Beleza. mas eu não adentrei. Então, tranquilo. Professor, mais uma vez, gratidão. Gratidão pela sua vida, pela sua história, na minha história ser relevante. E eu não tenho palavras para agradecer. Eu vou já marcar a agenda com o senhor e a gente já divulga, beleza? Maravilha, meu caro. Olha, termino dizendo a todos aqui, não sei quantos segundos ainda falta, só digo o seguinte. Infelizmente, aconteceu isso. Mas na história vai importar de que lado nós estamos, né? Com quem nós estaremos. Existem só dois lados nessa história, tá? Existe o lado daqueles que realmente estão com Deus e daqueles que, por qualquer motivo, optam sendo contra Deus. Lamento por isso, espero que não escolham esse lado, né? Tratar de aborto, é claro que alguém que ouve a live, eu deixei para o final para falar uma palavra sobre Deus. E eu tenho certeza que vem feminista depois falando, olha esses religiosos, não sei o que e tudo mais tal. 10 segundos, professor.